Não está sendo fácil, tá difícil lá nos Estados Unidos, tá difícil aqui no Brasil para o ministro da Economia, Paulo Guedes, e tá difícil, sobretudo, para você, investidora, investidor. Começa agora seu saldo deste dia 2 de outubro de 2020, que também é saldo da semana, sexta-feira, como sempre. Tô aqui para te falar das emoções que tem feito, no caso, o Ibovespa cair. Ibovespa caiu hoje, nessa sexta-feira, 1,53%, voltando à faixa dos 94 mil pontos. Na semana, acumulou perdas de... perdas de 3%, enquanto o dólar na semana ficou 2% mais caro. Nessa sexta-feira aqui ficou 0,25% mais caro. O dólar fechando a semana aos R$ 5,66. Hoje deu o tom da sessão logo cedo, e no mundo todo, o aviso feito pelo presidente americano, Donald Trump, de que ele está com a Covid-19, falta cerca de um mês para as eleições nos Estados Unidos. O presidente da maior economia do mundo, convalescente na pandemia, evidentemente traz incertezas e, como você bem sabe, incerteza traz cautela, ações para baixo lá nos Estados Unidos, para baixo nas poucas bolsas que abriram na Ásia, porque feriado na China, na Coreia do Sul, em Hong Kong, mas as bolsas do Japão e de Sydney embicaram para baixo também. Na Europa não, no fim do dia embicaram para cima. A Europa trouxe dados positivos sobre a indústria nessa semana. Com isso, no final da sessão teve um gás ali, as ações europeias também mostrando uma preferência do investidor no mundo diante de tanta incerteza vinda lá dos Estados Unidos pelas ações europeias. Incertezas que na prática são mais ou menos as seguintes, como você que está acompanhando o vai e volta, né, de debate, retórica, enfim, na corrida pela Casa Branca, sabe que Donald Trump, inclusive no último debate nessa semana, que foi pesado, né, enfim, baixo nível, dedo no olho, soco debaixo da linha da cintura, enfim, foi animado. Ele vem colocando em questão se ele faria uma transição de poder tranquila. Ele vem indicando que caso ele perca, não fará uma transição pacífica, porque será por causa de fraudes eleitorais. Segundo ele, com Trump fora de combate, começa esse risco a aparecer com mais força, investidores estão desconfiados, temendo que com ele fora de combate, fora de debate, fora de comício e atrás das pesquisas, acabe intensificando esse discurso, o que, se for concretizado em caso de derrota de Trump, caso ele não faça essa transição pacífica, a decisão dos eleitores em novembro pode ser transferida para as mãos da Suprema Corte Americana. Logo, as eleições podem se estender na prática ali para o começo de 2021. Isso, evidentemente, traz bastante cautela. Mas aqui no Brasil, onde o clima não há muito lá essas coisas, porque, como você bem sabe, o clima em relação ao risco fiscal, risco político está pesado. Os bancos vinham amortecendo ali a queda, o Ibovespa chegou até a apontar um pouquinho para cima, logo nas primeiras horas de sessão, mas depois cedeu e depois toda a carteira quase do Ibovespa cedeu. Os bancos ainda se salvaram, mas com uma alta pequenininha, bem menor da alta que foi apresentada ao longo do dia, de mais de 3%. O que aconteceu? Começaram a circular rumores de que o ministro do Desenvolvimento, Rogério Marinho, teria se encontrado fora da agenda com participantes do mercado, analistas e investidores, e que nesse encontro teria descido a lenha no ministro da Economia, Paulo Guedes. De acordo com esses supostos comentários, com essas supostas críticas, Marinho teria feito questão de reafirmar que a ideia de dar calote em precatórios para bancar o Renda Cidadã, projeto que foi apresentado na segunda-feira e vem descendo mais difícil que conhaque barato no boteco na garganta do investidor, de acordo com esses comentários supostamente feitos por Marinho, a ideia teria sim sido do ministro Paulo Guedes, e que Guedes, de acordo com Marinho, estaria
não conseguindo encontrar uma solução. Além desse risco político, tem uma parte ali que complica. De acordo com esses supostos comentários, o Renda Cidadã vai sair sim por bem ou por mal. Por bem, encontrando meios responsáveis fiscalmente, por mal, não encontrando meios responsáveis fiscalmente, explodindo com o teto de gastos, juros futuros para cima. Estavam para baixo pela manhã, depois de uma alta considerável de ontem, vinham trazendo algum refresco, mas isso começou a circular no zap, né, dos investidores, começou a circular entre as fontes do mercado, entre os fazedores de preço, quem compra e quem vende ação, quem compra e quem vende moeda, quem compra e vende contrato de juro futuro. O pessoal está com medo e é nesse clima que a gente começa a semana que vem preocupado com a dívida pública que está galopando, preocupado com a pouca disposição prática de controlar gastos. Isso ainda se mantém na boca do presidente, na boca dos ministros, mas na prática, quando a gente vê episódios como esse, já virou uma novela que está se arrastando não só por essa semana, já há algumas semanas, quando era Renda Brasil, vai e volta, depois volta a Renda Cidadã, e o ministro apresenta uma coisa na segunda-feira. Na quarta-feira, o ministro Paulo Guedes, embora tenha apresentado, por exemplo, o Renda Cidadã com essas ideias de dar calote em precatório, de usar dinheiro do Fundeb, que seria uma maneira de driblar o teto de gastos, já que sobre essa verba as regras não se aplicam, o investidor olha para isso e começa a desconfiar. Poxa, cadê o fiador? Cadê o fiador? Na quarta-feira, o ministro Guedes, embora tenha apresentado essas ideias, disse que não é a favor não de usar os precatórios. Não foi muito bem digerido pelo mercado, não foram bem digeridas essas explicações do ministro sobre esse enrosco todo e sobre o último trimestre, né, na verdade, que foi bem complicado aqui no Brasil, com esse agravante dos riscos fiscais, políticos. Te convido a bater um papo comigo, com o Héctor Sanches, ele é economista-chefe da Ativa, com a Mariana Dro, ela é gestora de investimentos da Trust. Na segunda-feira, toda segunda-feira, tem abrindo os trabalhos no canal do valorinvest.com no YouTube. A gente transmite também no Twitter e também no Facebook. Entre as 8h30 da manhã e as 9h30 da manhã, a gente passa limpo todas essas emoções, todos esses riscos, todas essas preocupações, projetando também o que há de vir pelos próximos 3 meses e como você, investidora e investidor, pode se proteger e, claro, encontrar oportunidade, porque se tem uma coisa descendo ali, sempre tem alguma subindo, eles vão te contar como você pode se defender dessa chuva de canivete que está se desenhando. Aliás, podia chover mesmo aqui em São Paulo, está um grande calor, como você pode ver. Estou cansado. Um grande abraço para você, bom descanso também. Eu já estou fechando a minha lojinha também no Valor Invest. A gente se vê na segunda-feira. Tchau, tchau, bom fim de semana.